pelo sistema do SUS, obrigatoriamente, para fazer a cirurgia, você tem que estar hormonizando, tem que ter o laudo de um psiquiatra e de um psicólogo. 2 anos de terapia. E endócrino também. Então você tem que estar hormonizando endócrino também. Eu preciso desses 3 laudos de no mínimo 2 anos. Então, para ser quem eu sou, eu preciso de que 3 pessoas validem que eu sou. Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Como é que funciona o processo de transição, né? Eu me reconheci homem trans, ok. Pelo SUS, que hoje em dia, eu vou falar hoje em dia, mas eu nem sei há quanto tempo, mas é recente. O que eu posso fazer para adequar o meu corpo, minimizar essa disforia? No meu caso, eu tenho disforia com o peito. Eu não tenho disforia com o meu genital. Estou super sossegado. Mas o peito, cara, não dá. Então, eu quero tirar. Eu vou tirar o peito, tem a cirurgia, eu sei que tem. Como é que faz? Aí, como é que eu passo pela cirurgia? Bom, pelo sistema do SUS, obrigatoriamente, para fazer a cirurgia, por enquanto, pelo menos eu não tenho nenhuma informação recente disso, mas até então você tem que estar hormonizando, tem que ter o laudo de um psiquiatra e de um psicólogo. 2 anos de terapia. E endócrino também. Então você tem que estar hormonizando endócrino também. Eu preciso desses 3 laudos de no mínimo 2 anos. Então, para ser quem eu sou, eu preciso de que 3 pessoas validem que eu sou. Durante 2 anos. Exatamente, 2 anos. Período. Aí, com esses laudos, você chega lá e pode entrar na fila do processo. Então, eu fui lá no CRT, passei no acolhimento, pedi para conversar com a assistente social, passei no acolhimento. Ela conversou comigo para entender, para ver, para a gente bater um papo para ver essa questão mesmo, se é isso mesmo. Então tá, então olha, é isso mesmo, você quer passar, você vai ter que passar por terapia, então você vai ter que passar com psicólogo ou psiquiatra. Você vai querer hormonizar? Você já sabe se quer hormonizar, você não sabe, quer conversar? Passa para o psicólogo, para o psiquiatra, eles vão junto, você vai trabalhando isso. Você quer hormonizar, começa com endócrino. Você tendo o laudo do psicólogo só, para hormonizar já dá. Pelo menos a endócrino aceitou. Com 6 meses de terapia, minha psicóloga me deu o laudo. E ela me explicou até na época que essa questão de dar o laudo, que ela não gosta mais de laudo, chama de parecer. Porque ela acha que o laudo é muito... Ela falou, é um parecer, que ela mesma fala, você tem que dizer que aquela pessoa... Eu tenho que dizer, então ela falou, eu não posso dizer, então eu dou um parecer dizendo que eu entendo que aquela pessoa veio até aqui, a gente conversou e fez terapia e usando os recursos existentes, eu confirmo o que ela está me dizendo. Porque precisa, só porque precisa. Então ela falou pra mim, tem gente que ela falou, tem gente que às vezes vai até o consultório, foi ao consultório dela, ela falou 2 conversas, 2 sessões, eu vi que a pessoa tá ali, tá na cara, essa pessoa tem certeza mesmo. Eventualmente eu posso dar laudo pra pessoa na primeira. Eventualmente, se você conversa com o profissional, eu sei. Mas tem gente que você chega aqui, senta e você tá vendo que a pessoa quer fazer, mas tá naquela, às vezes é embalo. Porque apesar das pessoas às vezes não sabem que ela não precisa hormonizar, ou que ela não precisa entrar nessa. Ela tá naquela pilha porque ela viu, é tudo aquilo que você se reconheceu, você já sabe, não, eu quero isso, quero aquilo. Pera, calma. E aí ela foi, no começo eu queria, mas eu também não tinha certeza. Então ela também não me deu laudo. Se eu não tenho certeza, como é que ela vai dizer que eu tenho certeza? Uhum. Entendeu? Aí até eu lembro do dia que ela falou assim pra mim, mas o dia que você quiser eu te dou o laudo. Deixa eu estar com você. Que? Sim, é isso que você quer? Eu te dou o laudo. Quando você quer o laudo? Tá vendo? Você não sabe o que fazer com o laudo agora. Você quer isso? Quero. Mas você sabe que isso quer? Sim, eu sei. Você já pensou com calma? Não, me deixa pensar um pouco. Ela falou, eu te dou logo. Se você quiser, você põe na gaveta, se quiser, você vai lá. Mas ela é uma profissional excelente. E gente, eu tô resumindo várias sessões de terapia, entendeu? Aí foi isso, ela me deu o laudo, aí eu fui harmonizar. Então eu fui aí do CRT, como eles não estão acolhendo, eles estão acolhendo, mas eles não têm condição de atender mais ninguém lá. O ambulatório deles está sobrecarregado, então foi criado da Santa Cecília, foi treinado, então fui direcionado para Santa Cecília. Lá eu cheguei com o meu laudo, passei pelo endócrino, e aí a endócrino pegou o laudo. Então, tá dizendo que você pode, então você pode. Aí eu comecei a hormonizar, que aí eu tomava testosterona, no caso do homem.
um homem trans. A gente não precisa de bloqueador. Mulher trans, às vezes, a maioria delas toma um bloqueador da testosterona para tomar. O homem trans, a testosterona por si já trabalha muita coisa. Então eu comecei a harmonizar. O SUS ele oferece o melhor, na minha opinião, o melhor hormônio, que é o Nebido. Se você entrar no site da Baia, ela custa R$590. Ai, falta essa Baia. Pau no cu da Baia. E aí acaba sendo a parte, entre aspas, por um lado divertida, que pra gente acaba sendo meio que uma adolescência, né? A gente passa por toda aquela adolescência que a gente não passou na adolescência. Aquela coisa de ficar olhando no espelho e procurar a barba. Olha! Verdade. Olha! Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste. Não, então eu até ia perguntar, assim, você fez toda essa transição pelo SUS? Sim, tudo no SUS. Tudo no SUS. E como é que você acha, assim, a respeito de tudo isso? Porque eu acho que isso é uma questão também que... das coisas, quando entra essa questão de transexualidade, assim, em pauta, é justamente pra falar isso. Ah, não, porque no SUS, agora o menino de 15 anos vai poder ir lá e fazer sei lá o quê. E quando entra em pauta é isso, né? Pra falar sobre como que a sociedade vai se articular pra interferir, ajudar ou não na sua situação, por exemplo. O que você acha do atendimento do SUS? O que você acha da importância de ser pelo SUS? Primeiro que eu acho que é importante a gente ter a saúde pública, né? A gente sabe disso, a gente tem essa coisa aqui no Brasil. Várias pessoas em situações mais vulneráveis do que a nossa têm acesso a esse sistema e conseguem ter um mínimo atendimento até por causa desse sistema. Que a gente fala, ele é ruim, cara, mas sem ele eu não sei como seria. Eu vejo por pessoas, sei lá, quem tem amigos fora do Brasil sabe disso, que não tem sistema. Eu tenho amigos americanos, tem um casal amigo meu que há uns bons anos atrás teve uma filha, uma nenê, e ela ficou muito doente. E ela teve uma doença daquelas que ninguém conseguia descobrir o que era. Ela teve meses e meses de UTI neonatal nos Estados Unidos. UTI neonatal. Mano, eles ficaram... Foram 3, 4 anos de interna, sai, interna, fica internada 4 meses. Mano, eles acabam... A menina, infelizmente, acabou falecendo. E a dívida ficou. E é uma grana preta de hospital. Entendeu? Que aconteceria aqui, poderia acontecer, mas talvez não. Porque tem hospitais, por exemplo, o Hospital das Clínicas. Ele é bom. A questão dos pacientes é se entrar nele. Mas vamos supor, se a pessoa consegue todo um atendimento ali dentro, putz, a pessoa está muito bem amparada. Um dos hospitais que a gente conhece, eu não posso falar porque eu não faço uso desses hospitais, mas eu já ouvi várias histórias de gente que acabou caindo, aquela coisa, e de repente teve. São todas as histórias? Não, a gente sabe que tem muitos problemas, sabe? E tem mesmo. Mas, cara, eu não consigo imaginar o Brasil sem saúde pública. E por exemplo, a cirurgia eu só vou fazer porque é pelo SUS. Existem cirurgiões que fazem? Tem grupos no Facebook até de cirurgião, não sei o que, você sabe, você pergunta, os meninos falam, eu fiz com o Dr. Fulano em Brasília, o Dr. Fulano não sei onde, o Dr. Fulano em Minas. Então tem, cara. Eles cobram cada um o seu valor de acordo com determinados. Fica bom o trabalho, porque os meninos põem fotos da cirurgia, então você vê que fica bom. Mas tem no SUS. E o médico que está fazendo no SUS, que é o que vai fazer a minha cirurgia, realmente, teve essa questão que eu falei, lembra que a gente entra numa fila e tal. E eu tô vendo fotos recentes de gente que operou agora há pouco com ele, já tá se recuperando. Gente, é um resultado. Ele é cirurgião plástico de mulherada, cara. Que faz aquelas cirurgias plásticas para mulher, estética e outras coisas. Mas ele tá fazendo cirurgia no SUS para população trans. E ele apresenta, e ele tá virando referência, ele apresenta trabalhos. E ele, assim, pela entrevista que eu fiz com ele, que eu fui lá, ele conversou comigo, eu tive que levar todos os meus exames, a gente bateu um papo. Nossa, cara, tipo, como se eu tivesse uma consulta particular. Eu fiquei lá quase 1 hora com o cara. Ele me fez várias perguntas, eu tirei minhas dúvidas. Eu acho que é muito importante, assim, porque a população LGBT em geral, mas trans principalmente, acho que é uma das populações mais negligenciadas, né? Tipo, pela sociedade e pelo Estado, principalmente. E, assim, não é nenhum luxo, tipo, ter isso no SUS. Não é. Não é nenhum, tipo, nossa, até isso a gente tem que pagar. Não, cara, não é. É, tipo, muito pelo contrário, assim, é o mínimo, né? É o mínimo, porque, tipo,
já é uma população que tá, à margem já. É que eu Pra falei. conseguir um emprego é difícil, como você falou. É exatamente. O preconceito, é tudo muito difícil. Tipo, só faltava isso ser difícil pra caramba também, né? Quer dizer, é difícil, mas só faltava isso ser impossível, não ter, né? Eu até... Melhor ser difícil do que impossível. Exatamente, pelo menos tem. Só faltava não ter. Eu evito, atualmente, eu pago o plano de saúde, mas eu evito ir no plano de saúde exatamente pelas questões de ter que explicar. No SUS ninguém me pergunta. Porque mal e mal, aquelas pessoas naquele ambulatório, elas estão treinadas, elas estão acostumadas que existem pessoas trans e que tem nome social e que tem aquilo. Eventualmente elas trocam o gênero, mas até a hora que elas pegam e olham o teu prontuário e já vê, você é ou como eu te chamo mesmo, entendeu? Existe todo um... É raro, mas acontece. Já trocaram meu nome até, mas ultimamente eu tô mais... Aquela coisa, eu quero mais ter sossego do que ter razão. Então, ok, tá bom, não, eu só falo, não, é Massal, tá, não sei o quê. Aí, mas, assim, te respeita. A ginecologista não fica fazendo perguntas idiotas. Eu vou lá, ela examina. Teve uma consulta que eu passei com ela que tinha 2 velhinhas na sala de espera, as velhinhas bugadas. Deu com essa cara meio barbadinha, com negócio da aí você vai lá. Nunca é tarde pra aprender, né? Exatamente. Mas que eu quis fazer o papai Nicolau. Cara, tem umas histórias cabulosas. Eu evito. O desgaste que eu vou passar pra ir no médico, no particular, a chance do cara saber lidar com isso, eu prefiro ir no SUS, porque eu já estou acostumado. Demora, mas tem várias pessoas ali, alguns amigos que eu conheço que não tem, eles fazem tudo no SUS. Vão, marca, faz exame, faz isso, faz aquilo, o ginecologista. E é muito tranquilo. Como é que eu ia ter esse respeito? Seria legal eu tivesse esse respeito, as pessoas também tivessem esse respeito em consultórios particulares. Que a princípio, teoricamente, particular não é melhor? Não, então. Não é sempre assim. Uma mensagem pra quem tá estudando pra ser ginecologista: você vai ser pago pra cutucar o útero, não pra perguntar. E tem homem trans que não vai ao ginecologista por causa disso. Eu conheci vários jovens que nunca tinham ido ao ginecologista até começarem o processo de transição, porque lá no SUS tem a ginecologista que é amigável com essas coisas, vai de boca a boca também. Mas, gente, é o que a gente tem. E pra pessoa que não tem condição, nada, ela vai lá, ela vai gastar 3 horas pra marcar a consulta, mas ela vai ter a consulta dela lá. O processo todo pelo SUS. Até porque, pra conseguir a cirurgia, eu preciso fazer todo o processo pelo SUS pra ter direito à cirurgia. Então, por isso que eu também fiz e tô seguindo. Então, depois de tudo isso que eu falei, que eu tenho que ter 3 pessoas para validar quem eu sou, para dizer que eu posso, aí eu harmonizo. Aí depois de harmonizar, 2 anos, tem que ter de novo os parecer para dizer quem eu sou, para o médico falar, ok, então como você sabe quem você é, porque ele estão dizendo aqui que você sabe quem você é, você pega. Então não vai sair o menino fugir de casa de de raiva, repente aparecer já transicionado daqui a uma semana. Não vai acontecer nada disso. E tá? também não harmoniza criança, gente, é proibido por lei. Bom, Eu sei. E mesmo que a criança, vamos supor que acontece aquela criança que já se reconhece desde cedo e tal. Ela vai passar por todo um processo psicológico junto com os pais dela, provavelmente no HC, né? Passa com todo um acompanhamento, os pais dela, tem toda uma questão, vão acompanhar até começar a adolescência dela. Aí entra um bloqueador, não é um hormônio, para esperar ela crescer mais e se entender para ver se ela vai poder hormonizar. Então não existe, gente, eu não sei de onde tira essa história. Não existe esse negócio de hormonizar criança. Ah, no WhatsApp, cara. O WhatsApp é o oráculo da verdade. O WhatsApp. Puta que pariu. Não existe. Aqui no Brasil é proibido por lei. Pode procurar que é proibido por lei. Não tem como. Então, é só pra esclarecer, tá, gente? Não tem. É fake news. As pessoas precisam sair dos seus lugares de privilégio e entender por que determinadas coisas existem. Determinadas leis e cláusulas e artigos existem para pessoas em condições de vulnerabilidade, em condições extremas. Não é para mim, não é para você, não é para o seu filho, para o meu filho. É para aquele moleque que apanhou do pai, aquela menina que foi violentada, aquela coisa, teve que sair de casa por ser quem ela é. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, era umas 11h30. Eu nasci em 70. Eu nasci, a ditadura já estava pro final, né? Mas, então, era uma época, um período muito complexo. É o que eu comentei, a gente estava conversando fora das câmeras e eu comentei. O máximo que se falava de travestis e gays era no carnaval.
era onde era permitido você falar sobre a pessoa ser gay, onde é permitido o homem se vestir de mulher, que isso é tudo permitido no carnaval. Então eu não tinha, nem a minha família, nem eu mesmo, como saber, porque já existiam pessoas trans. O João Nery, que é considerado o primeiro homem trans, que passou por terapia e tudo mais, ele escreveu o livro dele, chama Viagem Solitária, eu recomendo para vocês, depois vocês põem, né? O João, ele escreveu a história dele, e ele nasceu antes de 60, bem antes, eu não vou lembrar agora a data, ele agora está com quase 70, então ele foi o primeiro. Então quando eu estava nascendo, ele já estava passando pela transição dele no meio da ditadura. Um negócio muito tenso. E então já existia. Você não fica sabendo. Aliás, a cirurgia era proibida, inclusive. Para ele fazer a cirurgia de mama dele, ele conta no livro que foi contra a lei, não, mas foi ilegal. Ele conseguiu um cirurgião que na época estava fazendo aquela coisa, junta dinheiro, vai lá, paga, vai pelo baixo do pano. O cirurgião foi preso depois, porque foi descoberto que ele estava fazendo cirurgias, não fez só dele, mas fez para mulheres trans. Então, olha só, gente, era contra a lei. Hoje a gente opera pelo SUS. É isso, galera. Eu queria agradecer ao Marçal por ter vindo aqui e ajudado a gente. E se quiser dar qualquer recado aí para as pessoas que estão começando, ou estão pensando, ou estão se descobrindo agora. Gente, eu acho que o mais importante de tudo é... A gente não pode ser censurado por quem a gente é. O importante é a gente ser leal a gente mesmo. A gente já sabe, a gente sente e a gente está vendo, tem estudos, essas coisas, a gente adoece. Então, tem condição, o mundo tá entrando numa onda conservadora, mas a gente tem que admitir que deu uma melhorada. A gente está aqui conversando para pôr no YouTube, para falar sobre essas questões. A gente não pode desistir, a gente vai ter que reexistir. Ai, obrigada, Marçal. Obrigada, Kevin. Obrigada, Kevin, nosso especialista. Todos os Quero Café vai ter ele falou. vai ter uma especialista aqui chamada... A gente amou agora. Vai mudando, tipo, o lugarzinho do especialista, sabe? Não é? Mas como eu sou especialista em muita coisa, talvez eu venha aqui mais vezes. Ó o lacre ali. É isso. Acabou. Obrigado, Tchau, gente. Gente. Obrigado. Os links que a gente falou, que estão embaixo, devem estar aqui embaixo, provavelmente. E tem o nosso link do nosso padrinho também. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, compartilha. Comentem o que vocês acham. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas palavras. E é isso. Muito obrigado. E é nóis. Yo! Tudo isso aí.